Salve, 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 minha rapaziada, tudo certo com vocês? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Sábado tenso porque tem Atlético, né? A conta, ela é bem simples assim. E a gente vai para esse jogo contra o Cuiabá louco, mas louco de vontade pro Atlético agora começar a provar que a gente estava errado no sentido de o Atlético não briga mais por nada nessa Série B. O Atlético não tem nenhuma chance de acesso. Qualquer mínima demonstração que esse time der, que ainda tem alguma energia, ainda tem alguma força, ainda tem alguma capacidade ali de competitividade alta, cara, a gente tá doido pra se abraçar isso. Eu, pelo menos, tô. Se o Atlético ele entra em campo, ganha do Cuiabá, cara, é um respiro de um paciente que parece morto. E é nesse respiro que eu vou me apegar para esperar outro respiro, para esperar outro respiro, para esperar outro respiro. Mas o Atlético ele precisa ressuscitar. Não é nem virada de chave. O que o Atlético precisa na Série B hoje é ressuscitar. Ele está entre os mortos. Quando o assunto é acesso, óbvio, porque ainda tem uma questão de Série C que, de verdade, não garanto que é um risco, mas pode ser um risco. E só isso pra mim já é muito perigoso. Então, assim, é um jogo tenso pra caramba. É um jogo que vai ter protesto antes, é um jogo que a torcida ela vai cobrar. O Atlético vem de um vexame grandioso contra a equipe do Criciúma. Acho que no final das contas ninguém esquece o que aconteceu, da forma que aconteceu em Criciúma. E agora é a nossa vez de dar uma respirada, de jogar uma água no rosto e tentar fazer o nosso jogo. Tentar ver se o Atlético ele consegue repetir as boas atuações que vinha tendo na Arena da Baixada. Os resultados não estavam vindo, mas o Atlético vinha mantendo uma rotina de boas atuações para repetir essa boa atuação e tentar ganhar do Cuiabá. Ter um bom volume de jogo, ter boa capacidade de chegar no gol do Cuiabá, abrir uma vantagem, porque a gente sabe que gol o Atlético vai tomar e tentar dar uma respirada, tentar se tranquilizar, porque, assim, o mental ele joga muito contra, né? A gente fala de um Atlético que tem uma série de dificuldades no campo e bola, mas a gente fala de um Atlético que vai ter que lidar com esse mental. Em todos os sentidos. Se o Atlético sair perdendo, ele não pode jogar toalha. Se o Atlético sair ganhando, ele tem um novo fantasma, que é esse fantasma de um time que não consegue segurar resultado de jeito nenhum. Então, olha como o Atlético ele tá numa posição difícil pra caramba. Olha como o Atlético tá numa posição complicada pra caramba, no mais importante do jogo, talvez, que seja o mental. Então, o Atlético ele vai ter que ter uma baita personalidade, algo que ele não vem mostrando, pra reagir a um estrago que ele mesmo fez. Que é basicamente esse estrago dessa campanha patética que a gente vem fazendo na Série B. Então, assim, o Odaí e esse time do Atlético, ele tá sozinho, cara. O Atlético, ele tá sozinho. A torcida não acredita mais. Tem muita gente dentro do CT do Caju que não acredita mais. E assim, se os caras não acreditam mais, dentro de campo, trabalhando no dia a dia, aí vai ficar basicamente impossível. Aí vai ficar, pô, muito, 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 muito complicado. Mas a realidade é que agora, depois de tantas oportunidades que eles não conseguiram se provar, cara, esses jogadores do Atlético, eles precisam dar um mínimo de demonstração de a gente merece um pouco de credibilidade para essa reta final e precisa começar para ontem. Ele precisa começar para ontem, porque é óbvio que tem um ou outro ali que joga um pouquinho melhor e aí a gente acaba se apegando a isso. Óbvio que tem uma peça ou outra ali que, pô, pelo grau de desempenho, a gente confia um pouquinho mais. Mas o geral do time do Atlético, ele é muito abaixo. Vamos falar um pouquinho da escalação, superficialmente, depois vai ter um vídeo de análise um pouquinho mais profundo. A gente deve ter Santos no gol, uma defesa bem mudada, né? Com Benavides, com Arthur Dias, com Beleze e também com Lucas Esquivel. A grande surpresa, obviamente, o Arthur Dias. Todo mundo estava esperando uma zaga com Abraão
e o Lucas Berez, e o Arthur Dias, ele surge como uma possibilidade de uma novidade em um setor que o Atlético precisa de novidades. Um zagueiro jovem, um zagueiro com histórico de seleção brasileira, um zagueiro com perfil técnico que o Léo ele entrega, sendo esse jogador mais técnico da saída de bola, de qualificar o jogo desde a origem. Então o Arthur, assim como o Atlético, se afirmando vai ser uma grande notícia, tanto para o presente quanto para o futuro do Atlético para a próxima temporada. Acredito muito que o Arthur Dias ele possa nos ajudar e possa nos ajudar bastante caso consiga se afirmar. O erro contra o América, o pênalti marcado numa dividida do Arthur Dias contra o América, eu confesso que eu nem achei pênalti, então é difícil repercutir, sabe? Então você tem mais um jogador da base buscando seu espaço e outro jogador da base que está buscando seu espaço também. É no meio campo que você tem a situação do Riquelme, que pode ganhar uma vaga ali na volância. Acho que o Riquelme ele está tendo uma oportunidade muito boa de ir num setor muito fragilizado tecnicamente, ele assumir uma posição de assim, um jogador que vai ganhando espaço aos poucos, tanto pela capacidade de passe que ele tem, mais um bom construtor, mas também pela fragilidade de Patrick, de Filipinho, de Raul. Então é um jogador que eu quero acompanhar muito de perto e eu tô achando que a gente pode ter a surpresa do João Cruz no lugar do Patrick. O João, assim, a gente tem as manhas ali para ver quem tá de colete, quem não tá de colete, e o João aparece muitas vezes igual ao time titular. Para mim seria uma grande notícia, o meio-campo com o João Cruz, Riquelme, com o Bruno Zapelli. Bruno Zapelli vem sendo a principal referência técnica do Atlético, ninguém tem dúvida quanto a isso. O jogador mais desequilibrante do Atlético, o jogador que vem participando de gols muito constantemente, e isso era um ponto de cobrança muito grande dos outros torcedores que criticavam o Zapelli. Sempre foi um jogador com porcentagem de criar a jogada muito alto, não é à toa que é um jogador que precisa de menos tempo na Série B para criar uma situação de gol, mas agora começa a influenciar mais nos resultados e eu acho que isso aumenta muito a relevância do Zapelli. Mais à frente, o Luiz Fernando volta ao time. Acho que a gente ganha um pouquinho mais de poder de fogo com o retorno do Luiz Fernando. O Luiz Fernando é um jogador que eu acho que se adapta mais como segundo atacante do que o Mendonça. O Mendonça vai poder jogar um pouquinho mais aberto. E, óbvio, a expectativa de gols em Kevin Viveiros. Mas a expectativa de gols também deveria ser num jogador que ajudou muito a gente ao longo da competição, que se chama Renan Peixoto. O Renan Peixoto assim, fica a cobrança aqui para ele voltar a ganhar um número de oportunidades minimamente relevantes. Toda vez que o Atlético ameaçou reagir na competição, foi com o Renan Peixoto. Não estou falando para ele barrar o Viveiros, mas é um jogador. A gente fala muito que o Atlético não entendeu a competição. Se eu tenho um aprendizado é que o Renan Peixoto ele tem a cara da Série B e acho que o Atlético ele tem que aproveitar isso. Beleza, meu pessoal? Tamo junto, é nóis. Daqui a pouco tem live. Conto com vocês. Forte abraço. Valeu!